e agora a gente vai mudar um pouco a pauta aqui do nosso debate para falar de educação. É a área que tem o maior orçamento e esse orçamento aumentou mais ainda, para o ano que vem. Quem fala com a gente agora ao vivo é a repórter Rosiane Chagas, que traz mais informações sobre esse assunto, sobre o orçamento na área da educação. Não é isso, Rose? A Rose também tem uma pergunta para o governador. Rosinha, muito boa noite para você. Seja bem-vinda ao A Crítica Notícia. Rose, é com você. Oi, Nai. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente nessa estreia do A Crítica Notícia. Boa noite para todo mundo que está aí no estúdio. Colegas tão admiráveis, é um prazer estar aqui, inclusive com a presença do governador, Mas vamos às informações, porque você disse aí que a educação é uma das áreas que recebe a maior fatia do orçamento do governo do estado e de fato é, junto com a área da saúde e também da segurança. Esse ano o montante ficou ali em torno de 2,8 bilhões de reais. Para o ano que vem, a expectativa é que seja bem maior, em torno de 4 bilhões, mas a gente sabe que a LOA, a Lei Orçamentária Anual, está em tramitação na Assembleia Legislativa do Amazonas, Deve ser votada, aprovada e antes do recesso do final do ano, e aí sim a gente vai ter uma noção exata desse valor. Mas o que a gente sabe é que boa parte desse valor vai para o Educa Mais Amazonas, que foi um programa que foi lançado pelo governador ao longo desse ano, é um programa que visa aí, principalmente com foco na aprendizagem dos estudantes e também na qualificação dos professores. Mas eu aproveito para perguntar o seguinte, governador, além de todos esses recursos, que a gente sabe, há uma grande expectativa por parte dos profissionais da educação, dos professores, pelo pagamento dos recursos do Fundeb. A gente já viu o senhor falando aí em várias entrevistas coletivas que vai fazer esse pagamento, mas a gente já tem alguma data prevista para isso? Boa noite. Boa noite, obrigada pelas suas informações. Então, governador, já tem alguma data para isso? Essa é uma pergunta de mais de R$1 milhão. Mas olha só, nós precisamos fechar agora o orçamento. O Fundeb também é mais de R$1 milhão, Mas é exatamente o Fundeb que eles querem saber. Nós vamos fechar agora o orçamento de novembro e aí é que a gente vai ter a previsão de quanto é que a gente vai conseguir pagar para os servidores da área da educação esse ano. E detalhe, nós vamos repetir o que nós fizemos ano passado, que foi algo inédito no estado do Amazonas. Nós pagamos o abono Fundeb para todos os profissionais da área de educação, desde o vigilante, a merendeira, até os cargos mais altos das unidades de ensino. E esse ano nós vamos pagar o maior Fundeb de toda a história. Já tem uma... o senhor disse que vai fechar agora em dezembro, mas a gente sabe... fechar em novembro. No início de dezembro eu anuncio. O do ano passado foi ali por volta de 6 mil para 20 horas, Exatamente, para uma cadeira. Teve professor que recebeu... Foi 6 mil? Acho que enfim. Perto de 6 mil ali, Enfim, perto de 6 mil, então o professor recebeu R$16 mil. Professor que tinha 3 cadeiras. E aí o auxiliar administrativo também recebeu 20 horas. E esse ano vai ser... É só o pessoal lembrar qual foi o maior Fundeb já pago, vai ser maior que esse. Mas não dá para aproveitar e também falar logo para eles mais ou menos quanto é que vai ficar? Assim. No início de dezembro eu falo. É porque assim, não adianta eu falar um número aqui e de repente não se concretizar, criar uma expectativa. Mas no início de dezembro, a gente anuncia e a gente vai pagar ainda no mês de dezembro. E só para complementar... Aliás, deixa eu só adiantar aqui que sexta-feira eu já estou pagando o 13º do servidor público do Estado. E dia 21 de dezembro, eu estou antecipando o salário de dezembro, para que todo mundo possa passar o Natal e o Réveillon, possa se programar para as festas de fim de ano. Eu queria só complementar, aproveitando essa questão do Fundeb, que tem uma dúvida que parte também de muitos professores, educadores em geral. A gente sabe que o Fundeb é aquela sobra, o valor que não foi utilizado no seu total e acaba sendo repassado no final do ano como um abono. Dá para a gente já avançar, tendo essa sequência de Fundebs recordes aí, de repasses recordes do Fundeb, dá para a gente avançar para o próximo ano para tentar equilibrar um reajuste maior para os professores, para que esse recurso fique de fato ali, vá para a aposentadoria, vá para o salário dele normalmente? Dá para pensar nisso já ou ainda não? O que acontece? Nós temos um valor do Fundeb e nós temos 60% desse recurso para ser investido em recursos humanos, ou seja, pagamento de pessoal. Quando eu não atinjo esses 60%, eu tenho aquela margem de, por exemplo, se eu atingir 55%, eu tenho 5% desse recurso que eu posso utilizar como abono. Então, isso varia de ano para ano. Então, é complicado eu dar um reajuste baseado nisso, porque eu não sei como é que a arrecadação e a economia vão se comportar no ano seguinte. Porque uma vez que eu dou um reajuste, isso é permanente. Todos os anos eu tenho que ter ali o
o recurso. Mas a minha vontade era essa, era que a gente pudesse já fazer esse reajuste, mas a gente não consegue por causa dessa previsibilidade. Eu vejo o governador muito feliz com esse dinheiro do Fundeb, que chega, movimenta a economia, obviamente, é importante, é um recurso importante para o professor, aquele que tem 2 cadeiras, chega até a trocar de carro, para você ter ideia da complexidade desse pagamento. Vai dar para trocar de carro, viu? Olha só. Olha aí. Mas eu, particularmente, como isso aqui é um debate, não comemoro. Sabe por quê? Porque a gente vem de um ano de pandemia, onde os nossos adolescentes, principalmente, que estudam nas escolas de tempo integral, estiveram fora da escola. Obviamente, isso diminui o custo da educação do estado do Amazonas. Sobra mais dinheiro no Fundeb. Mas e a qualidade do ensino que se esperava em um período de pandemia para esses alunos? A qualidade do ensino, governador, é disso que eu falo, porque lá na frente, de alguma maneira, esse abono do Fundeb vai esbarrar novamente no governo do estado. Porque esses alunos não vão estar capacitados, Amaral, e devidamente educados. Olha só, você não comemora porque você nunca foi professor da rede estadual de ensino. Mas o Fundeb ele faz uma diferença muito grande na vida do professor, meu amigo. Você não tem ideia do quanto isso faz a diferença na vida do professor. E ele espera o ano todo por isso. Com relação à qualidade do ensino, nós estamos trabalhando para que a gente mantenha o número do IDEB. Para isso, nós fizemos um programa que foi reconhecido internacionalmente, que foi o Aula em Casa. Nós recebemos um prêmio, inclusive, do YouTube. Nós recebemos o prêmio Prata, porque a gente teve um número recorde de visualizações. O nosso programa Aula em Casa foi para 11 estados brasileiros, inclusive São Paulo utilizou os nossos conteúdos. E aqui a gente trabalhou para que o nosso aluno não ficasse sem receber esse conteúdo na sua casa. Então, assim, no ano que vem, quando sair o Fundeb, a gente vai ver o resultado disso daí. E eu estou muito confiante de que a gente não caiu no IDEB. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que está o nosso debate nas redes sociais, governador? Bora lá, vamos lá. Chega junto com a gente aqui na tela do A Crítica Notícia, você que participa pelo Twitter, é sempre bom ter a sua chegada conosco. Oh, maravilha, coloca aí para a gente ver a participação. Olha só, a Roberta Priscila chega junto com a gente dizendo quando será lançado o edital do concurso de segurança pública. Não seria agora em novembro, governador? Vai ser agora, a gente inclusive já definiu a banca que vai coordenar, que é a Fundação Getúlio Vargas, e a gente está fazendo as definições agora das cidades polo e definindo os detalhes. A gente quer realizar o concurso público ainda esse ano. Tem dinheiro para isso? Tem. Deixa eu te falar uma coisa, Amaral. Eu não faço nada que eu não tenho condição de realizar. Eu não prometo e não assumo nenhum compromisso que eu não tenha condição de cumprir. Eu lhe falo isso porque ter um orçamento de 24 bilhões para 2022 não significa que o senhor vai ter esse recurso em caixa. Exatamente. Isso é uma previsão. O previsto e o executado são bem diferentes. Exatamente. Pode ser que eu tenha uma previsão. Eu tenho uma previsão de 24 bilhões. Pode ser que eu consiga só 15 bilhões. Mas o Amazonas já ultrapassou, né? O limite máximo dos gastos no estado já ultrapassou. Então, quais serão os impactos aí financeiros em relação a isso? Como é que o Estado vai fazer esse arranjo econômico para conseguir equiparar? Eu não vou entrar nesse critério, porque quem entende dessas questões técnicas são a Secretaria de Fazenda. Mas a gente gastou o que a gente tinha para gastar. O orçamento do Estado é que nem na casa da gente. A gente só gasta o que a gente tem. E eu, enquanto governador, só gasto o que eu tenho. Fique tranquila que eu não gasto o que eu não tenho. Bom, eu não vou gastar o que não tem no cofre do Estado. Não ficamos muito satisfeitos com essa resposta, governador. Infelizmente, pois é, mas o que você quer fazer? Jogar para a conta da Cefaz, a gente precisa explicar para a população como é que será feito, né? Como é que isso será resolvido. O que vai ser resolvido? Eu não entendi. Essa questão, por exemplo, assim, dos impactos, porque como o Amazonas já ultrapassou o limite de gastos com o pessoal, como é que será feito esse arranjo econômico para que mais tarde a gente não tenha prejuízos em relação a isso? A gente não vai ter prejuízo porque eu tenho a garantia dos técnicos da Secretaria de Fazenda. É um assunto técnico, a gente precisaria de vários programas desses para poder explicar essa situação. Mas eu não faço nada que eu não tenho condições de cumprir.